Castanes Magalhães na área, sejam muito bem-vindos ao Geekflix e hoje chegou a hora de comentar o novo episódio de Mulher Hulk. Let's go! Então, o segundo episódio já estreou no Disney Plus, como sempre a gente faz aquela análise com spoilers falando os pontos principais, o que eu achei da trama e os easter eggs. E esse episódio ele tem muito o que falar em questão narrativa, como também em referências ao MCU, em sementes plantadas ali. Então, com relação à trama, à narrativa, eu curti bastante e, inclusive, achei algumas coisas aqui melhores que o primeiro, e isso é muito bom, porque a tendência da série deve ser cada episódio superar um ao outro. Por mais que a gente tenha achado, por mais que eu tenha gostado bastante do episódio piloto, eu espero que cada episódio apresente algo que me faça gostar mais ou me faça criar um interesse genuíno em ver cada episódio ali, porque eu sei que a produção me entregou uma experiência interessante, uma experiência realmente que acrescente mais na história ali que está sendo contada a cada episódio. E esse segundo ele faz isso apresentando mais detalhes da Jennifer como pessoa e como advogada. E eu acho isso muito interessante porque, assim como a própria personagem tem os dilemas com a transformação, aqui também a série aproveita isso para poder focar na Jennifer nesse segundo episódio, porque a Mulher Hulk é uma personagem que a gente já está bastante familiarizado nas HQs, e o público que a não conhece, embora não tenha lido, talvez não tenha nunca visto ela em animação, sabe mais ou menos o que está por trás ali da personagem como Mulher Hulk, no caso dela como figura heróica. Meio que você já entende quais são os desafios, os dilemas de uma super-heroína, por mais que a Mulher Hulk tenha seus próprios backgrounds. Ela não como é que eu posso dizer, uma heroína só por ser e tá ligado simplesmente a combater o mal, no final do dia ter uma ameaça e derrotar. Ela tem todo um background sendo trabalhado em suas HQs, mas o que eu quero chegar é que fazer a gente se interessar pela figura heróica é muito mais fácil do que fazer o público criar afeto por uma figura humana no mundo onde faz no mundo onde tem vários super-heróis, sabe? É como se ser uma pessoa comum fosse algo inferior na visão de muitas pessoas. Então, aqui a produção ela tem que ter o trabalho de elevar e mostrar por que vale a pena a gente também conversar sobre a Jennifer, acompanhar ali sua jornada. E esse segundo episódio ele faz isso apresentando ali a questão das consequências dela ter usado os poderes para poder salvar as pessoas que estavam ali no tribunal. Então, por mais que ela tenha feito o que é certo, afinal, as pessoas corriam risco de vida, e como ela tinha o poder, ela tinha como defender essas pessoas, ela fez isso. Porém, apesar da sua intenção e do seu objetivo ter sido bom, ela ter conseguido realizado isto, ela sofre a consequência de perder o emprego, porque as empresas de direito, a promotoria, não têm interesse em ter uma figura que contém dentro dela algo megalomaníaco. Ou seja, por mais que a Jennifer seja competente, por mais que ela consiga conduzir seus casos ali com excelência, e ela estava vencendo, inclusive, a GLKH antes do ocorrido acontecer, ela venceu, só que o caso foi anulado, porque acaba que os olhares são voltados para a Mulher Hulk, as pessoas comentam mais, ou a empresa, o órgão privado também, ou do governo, também acaba tendo esse olhar de que a Mulher Hulk vai ser uma distração, e que também isso pode ser usado para de algum modo intimidar clientes, desvirtuar a atenção do caso, como vimos ali, foi usado essa questão para poder anular ali o caso que ela estava vencendo. Então a gente acompanha a Jennifer indo procurar empregos,
tentando realmente encontrar uma vaga em todos os tipos de escritório e vai tomando os não porque as pessoas têm esse receio. E conforme isso vai acontecendo, ela vai ficando frustrada, triste e tá ali a figura da sua melhor amiga para poder a reconfortar, para poder dizer que ela não deve desistir. E eu acho isso bem interessante, você abordar temas como desemprego, temas como consequência das ações que a pessoa toma no mundo heróico, mas consequências mais intimistas, pequenas, a relação ali dela com a família, a questão como ela falou, pior, a amiga pergunta, você foi demitida de novo? É brincadeira. E aí ela responde, é pior, eu vou para um jantar de família depois de ter sido demitida. Ou seja, essa questão que é simplesmente bastante palpável, porque muitas pessoas, todo mundo quando passa por uma situação onde está fragilizado, onde se encontra no sentimento de ter fracassado em algo, ela se afasta do desejo de estar ali com pessoas próximas, principalmente quando ela sabe que mesmo que com boas intenções, as pessoas têm o costume ali de comentar sobre, dar opiniões que acaba machucando um pouco, ou ficar ali insistindo em certas coisas que naquele momento você não está bem para ouvir. Então é muito interessante abordar essa questão ali, o jantar de família, aí o pessoal fala, o irmão sem noção acaba comentando, então o irmão, o primo, não tenho certeza, mas aí também traz um elemento muito legal que é do conforto, né, de você estar no seu lar. O pai dela chama ali em secreto e conversa com ela, pergunta se ela está bem, tenta reconfortar, fala que ela vai conseguir dar a volta por cima, que eles já lidaram com o Hulk na família antes e que a situação dela é diferente. Então achei muito legal eles darem tempo para isso também ser desenvolvido. E a forma em que eles põem o Abominável aqui na série me surpreendeu. Eu pensei que seria um pouco mais jogado, mas não, foi bem orgânico. Faz sentido com a personagem da Jennifer, porque era o que mais me preocupava. Como é que eles vão jogar o Abominável aqui nessa trama? Mas tem todo sentido com a questão da sua moralidade, com a questão das suas ambições, o papel dela como advogada, então a relação dela com o primo. Então o Emil Blonsky está aqui de uma maneira que foi orgânica e que corresponde bastante com a jornada da Jennifer, com a questão toda envolvendo o lado humano, o lado advogado dela, e também a forma que eles introduziram o Emil aqui nesse episódio me deixou bem interessado, que é uma figura passando um ar de que está diferente, que está mudado, que só quer paz, mas você sente ali algo estranho, não é que ele realmente é uma figura vilanesca e que não tem jeito, mas é como se ele estivesse escondendo realmente seus objetivos. A gente não sabe o que ele de fato quer. E tem toda uma questão também bem interessante, né, que ele fala que ele tem consciência de que ele estava ali a serviço dos Estados Unidos. E por mais que ele tenha se descontrolado, isso também é consequência da irresponsabilidade também do governo. Não pode ser jogado simplesmente a culpa toda no Abominável, porque ele era um soldado que tinha passado por várias guerras, veio com um comportamento ali, dava para notar que o psicológico dele era, como é que eu posso te dizer, instável. Ele era uma pessoa explosiva, uma pessoa que quando entrava ali numa batalha não sai. Ele viu o inimigo, o Hulk, como um desafio à altura, algo que poderia fazer com que ele se tornasse uma figura heróica, como ele mesmo disse, uma espécie de Steve Rogers, o Capitão América. Então ele entrou de cabeça nisso. E o soro do super soldado, que mexe com a mente, não só o físico da pessoa, contribuiu também para que tivesse aquelas ações. Isso não significa que o Blonsky é inocente e de que ele não sabia de nada que ele estava fazendo. Ao contrário, ele tem consciência, ele tinha consciência do que ele estava fazendo e ele é responsável sim por suas ações. Porém, o governo dos Estados Unidos, o general Royce, também estão envolvidos nesse aspecto. Eles não podem ser tirados e eu acho muito interessante que a série trouxe esse elemento. E até a parte final, né, que mostra ali que ele fugiu, que ele foi flagrado lutando num clube de luta,
clandestino, e aí faz a ligação com o Shang-Chi, e agora faz sentido porque que o Wong vai aparecer nos próximos episódios, também achei bem interessante, e aí traz a questão do que ele tá escondendo, o que ele quer de fato, porque ele disse que ele só quer paz, que ele não vira abominável, mas ele tava ali lutando, então por que ele tava fazendo isso? Achei bem interessante. E voltando a falar sobre a Jennifer, a relação dela com o Bruce também é muito legal. Ela liga ali para o primo para saber como ele tá bem, mas ao mesmo tempo ela já tem uma decisão tomada. E eu acho que esse episódio também ele serve muito para deixar claro quais são as qualidades e os defeitos da Jennifer. As qualidades são: ela é extremamente inteligente, sabe ser sagaz, é sociável, é uma pessoa que tem um bom humor. Mas quais são os defeitos dela? Ela toma as decisões e meio que ela não ouve as pessoas em sua volta. Ela tem uma mania, que isso também tem a ver com muito com o trabalho dela, de não deixar as pessoas se expressar. Ela vem falar para querer sua opinião ou para conversar com você, mas ela já tem ali algo formado e a pessoa tenta falar e ela vai atropelando. E tem uma questão de ela ser assim às vezes muito enfática. Então eu acho que essa trama aqui serviu muito para mostrar bem a personalidade da Jennifer, o que ela precisa melhorar e o que ela tem de bom, e vai ser mais ainda ter um upgrade conforme a trama vai se desenvolvendo. Então é um acerto muito bom quando nos 2 episódios a série vai desenvolvendo esses aspectos. E com relação às referências, teve um momento onde a Jennifer estava acessando a internet e aí foi feita 2 referências muito legais. Uma primeira que eu tenho para destacar é que tivemos uma nova referência ao Wolverine no MCU, numa hora que ela tá olhando assim a internet e mostra uma figura aqui falando sobre o Iron Man, mas depois tem outros assuntos. E aí vemos a seguinte frase: homem luta com garras de metal em briga de bar. Se esse não é o Logan, eu não sei mais de nada na minha vida, né? E isso é muito interessante porque muita gente teorizava que os mutantes eles só iam ser introduzidos e aparecer de fato em Guerras Secretas. E embora a Marvel tenha colocado ali a musiquinha da Câmara, eles só iriam desenvolver isso depois de Guerras Secretas para poder adequar como é que os X-Men ficaram escondidos. Mas essa referência aqui mostra que eles não estão nesse caminho não. E os X-Men eles devem estar mais perto de ser introduzidos mutantes de forma realmente ali física, muito mais perto do que a gente imagina. E a outra referência é que finalmente Eternos foi lembrado que existe e aquele bicho gigante, o Tiamat, foi também referenciado, né? Tem um momento que essa própria notícia ali fala também um artigo assim: porque existe uma estátua gigante de um homem saindo do oceano. Então é bem interessante de que eles tenham finalmente mostrado isso, que as pessoas estão curiosas, que estão tentando entender o que aconteceu ali. Porque era algo que todo mundo se perguntava: como assim ninguém está falando de uma estátua gigante no meio da Terra, sabe? Meio complicado de ser esquecido, né? Então é bem interessante as conexões que também são colocadas de maneira sutil e orgânicas aqui, também não são jogadas assim e acaba tirando o brilho da série. Outro aspecto também bem interessante é que durante o jantar em família eles questionam, né, o que o Gavião Arqueiro faz depois com as flechas que ele usa no dia a dia para combater os inimigos ou para prevenir alguma situação. Ele recolhe e deixa lá. Então é bem interessante essas perguntas, esses questionamentos assim simples e às vezes instigantes que o próprio público tem e as pessoas que vivem num mundo cercado de heróis também deveriam ter, e aqui mostra que elas têm. E outra questão muito legal também é que quando Jennifer fala com o professor Hulk, ela pergunta se ele vai voltar a Los Angeles, aí ele fala que agora tá difícil e depois mostra que ele tá retornando a Sakaar na nave, uma nave parecida com a que apareceu num episódio piloto, e isso me deixa com bastante esperança que os rumores acerca de um filme focado em Guerra Mundial Hulk possa acontecer logo em breve. Lembrando que o direito da Disney sobre fazer filmes solos do Hulk já está nas mãos dela, não está mais na Universal. Então, cara, tem esses rumores de Guerra Mundial Hulk, o professor Hulk tá voltando para Sakaar, ele teve um momento ali no episódio piloto que ele agiu como Hulk, embora fosse o Banner, e agora ele vai para lá, a gente não sabe o motivo principal disso. Então tem datas que não foram reveladas ainda,
na Comic Con tem várias datas vazias, vai ter a D23 ainda. Então acho que encaixando cada peça aqui eu consigo imaginar que um projeto do Hulk possa realmente vir a acontecer. E outro aspecto também que eu acho bem legal aqui nesse episódio é como eles mostram ali a cobertura da própria mídia, né, com relação aos acontecimentos que estão acontecendo ali no mundo. Porque, cara, imagine, você tá num mundo que tem super-heróis, que acontecem coisas mirabolantes o dia todo. Você tem que imaginar que a mídia, os veículos de comunicação estão ali procurando coisas novas para comentar cada dia, cada minuto. E uma pessoa que é uma promotora pública, tem um cargo importante, que de repente se torna uma super, com certeza é algo para se noticiar, é algo para fazer realmente enquete na rua, as pessoas comentarem nas suas redes sociais, tendo influências. Seria algo assim, um carnaval no mundo todo, nesse sentido de comentar o que aconteceu. Porque é algo que não dá para simplesmente acontecer e ficar ali, poxa, ninguém comenta, como se, sabe? É algo que eu sinto no filme do Multiverso da Loucura, ali na cena final que em primeiro instante, o filme fala que o Stephen Strange é uma espécie de é, pessoa popular e no final do filme ele tá caminhando ali com sua capa e tudo e ninguém para ele, sabe? Ninguém olha e como se, cara, como assim ele é popular, mas ele tá andando no meio da rua e ninguém ligou que o cara tá andando de capa, sabe? Acho estranho. Então é bem interessante quando eles trabalham esses aspectos aqui todo do mundo em volta da personagem. Essa foi minha review, eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não ficar perdido em nada que acontece na cultura pop. E até a próxima como DLC.